Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Discipuladora, a Escola Bíblica da PIBAG, a Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis. Nós estamos estudando aqui, já faz algum tempo, sobre a temática de panorama do Antigo Testamento. Nos nossos estudos, nós temos visto aí de uma forma assim, um pouco mais distanciado e mais resumido, de uma forma geral, os livros do Antigo Testamento, né? E nós vimos que, nós já vimos aqui, estudamos aqui, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Deuteronômio. E esperamos que realmente seja uma bênção na sua vida esse estudo de hoje. Muito bem, nós queríamos agradecer a você, meu querido irmão, minha irmã, que tem contribuído conosco durante esses dias de pandemia, que nós não estamos tendo reuniões presencial, mas você tem contribuído com o seu dízimo e a sua oferta. Muito obrigado. A sua oferta, o seu dízimo tem ajudado na manutenção da casa do Senhor. Nós estamos construindo, nós estamos reformando, ampliando, né? E graças a Deus temos tido recursos para avançarmos nessa obra. Continue ajudando, você que pode ajudar a gente, e você que ainda não ajudou, estamos disponibilizando aí essas duas contas, né, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, para que você possa estar nos ajudando, transferindo, depositando, e assim abençoar essa obra tão importante. Eu queria orar com você, agradecido aqui por essa provisão na casa do Senhor, e pedir por mais, né? Porque nós temos muitas necessidades nesse mês de maio e com certeza dependemos aí da generosidade, do amor, da gratidão, do carinho de cada irmão que pode nos ajudar com a sua cooperação, com a sua oferta, com o seu dízimo. Vamos orar nesse momento? Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, ó Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, pela provisão de nossas casas, pelo alimento que temos, pela roupa que temos, pela casa que temos. Obrigado a Deus pela a provisão, a Deus, de todas as nossas necessidades. E eu te peço, a Deus, que o Senhor Todo-Poderoso nos ajude, ó Deus, a estarmos sempre tendo o que comer, sempre tendo, ó Deus, o que vestir, onde morar. Ó Deus, preserva também a nossa saúde, preserva, ó Deus, a nossa sanidade, ó Deus, preserva, ó Deus, as condições, ó Deus, sociais de cada um, cada uma. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude também, ó Deus, para que, ó Deus, sempre consigamos, ó Deus, ter um coração grato e generoso e assim contribuirmos também para o sustento da tua obra, da tua igreja. Obrigado, ó Deus, por tudo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar e esteja, ó Deus, com todos aqueles irmãos que colaboraram, ó Deus, com seus dízimos, suas ofertas, e todos aqueles que desejaram colaborar com dízimos e ofertas, mas não tiveram ainda a condição. O Senhor nos ajuda, o Senhor continua, Deus, libertando o povo e fazendo-nos, ó Deus, cada vez melhores, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe você, meu querido. E vamos ao nosso estudo, né? Deuteronômio, esse nome, ele vem da Septuaginta. Septuaginta é uma versão quando a Bíblia foi traduzida pela primeira vez. Ela foi traduzida do hebraico para o grego, tá? Numa cidade chamada Alexandria. Então, o nome é Septuaginta, o nome dessa versão, porque foram 70 sábios que pegaram os livros na época do Antigo Testamento, só existia o Antigo Testamento, e traduziram para o grego. E nessa tradução, eles foram renomeando os nomes dos livros, né? A gente já viu aqui que os nomes dos livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, eles levavam como nome do livro a primeira frase do livro. Tá? Então, na verdade, é como se eles não tivessem um nome próprio. Conhecido como as primeiras palavras do livro, é conhecido aquele livro, né? Então,
nesse caso aqui, no quinto livro do Antigo Testamento, os gregos batizaram de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei. Tá? Então, por que esse nome? Segunda lei e repetição da lei. Porque ele repete muitos artigos legais dos outros livros, de Êxodo, de Levítico. Tá? E muitos dos aspectos históricos dos livros, tanto de Êxodo como também de Números, né? Então, ele tem uma característica de revisão, né? Eu não usaria muito essa palavra repetição, mas uma revisão para dar aí um curso intensivo, né? Um curso intensivo. Qual é o contexto? O contexto é que Moisés estava morrendo, tá? Ele ia morrer poucos meses depois que ele escreveu esse livro. Então, ele vai usar aqueles últimos 2 meses de vida dele, e o livro de Deuteronômio tem uma característica diferenciada de muitos livros da Bíblia, que ele tem data, né? Lá em Deuteronômio 1:3, tem a data em que ele foi escrito, né? O ano 400 depois do Êxodo, né? Então, lá tem dia, tem mês, tem tudo, né? Então, dá para a gente precisar mais ou menos que foi entre fevereiro e março de 1406 a.C., quando se escreveu esse livro do Deuteronômio. Então, o autor Moisés, aí você pergunta, mas como é que Moisés escreveu se o texto vai narrar a morte de Moisés, né? Claro. Então, a parte que Moisés morre, ou ele escreveu já sabendo o que ia acontecer, né? Ou alguém depois acrescentou que não era assim muito raro alguém fazer algum acréscimo, alguma revisão. Então, é o que eu acredito ser a hipótese mais provável, né? Então, está escrito ali, depois alguém foi lá e acrescentou os detalhes sobre a morte de Moisés no capítulo 34 de Deuteronômio. Qual é a ideia central de Deuteronômio? A ideia central de Deuteronômio é o seguinte: Deus tem uma aliança com Israel. E essa aliança, ela é bilateral. O que significa isso, pastor? Bilateral. Significa o seguinte: Deus tem a sua responsabilidade, a sua parte, e o povo também tem a sua parte. Qual é a parte de Deus? Eu vou abençoar o povo. Qual é a parte do povo? Vou ser fiel a Deus. Tá? Então, é um acordo bilateral, em que os dois lados têm benefícios e os dois lados têm responsabilidades. Então, é por essa questão de ser um acordo bilateral de Deus com Israel que Moisés apresenta essa revisão da lei para preparar o povo para entrar na terra prometida, mantendo a aliança com Deus. Então, o povo estava de novo na terra de Moabe, avistando a terra prometida. Já estiveram lá 40 anos antes. Agora, eles estão ali novamente e estão diante da possibilidade de entrar na terra. E aí, como para ser fiel àquilo que Deus tinha dito, né? Eu vou abençoar quando o povo for fiel. Moisés, ele prepara esse povo. Então, vou fazer aqui um curso intensivo com vocês, como vocês devem estar preparados, porque senão não entra na Terra Prometida. Para entrar na Terra Prometida, precisa ser fiel a Deus. Então, foi quando Moisés faz esse livro do Deuteronômio. Tá? Esse propósito está em Deuteronômio 4:40, quando está escrito assim: e guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Olha só, o objetivo para que o povo vá bem, e não só o povo, a geração ali presente, mas os filhos depois deles. Então, uma geração após geração. E para isso o povo tinha que fazer o quê? Guardar os estatutos e os mandamentos que Deus estava ordenando. Então, um acordo ali que está presente de dupla mão, tanto o povo faz quanto Deus faz, tanto o povo ganha quanto Deus ganha. E aí, nesse acordo,
é que o livro de Deuteronômio vai relembrar e revisar para vocês. Bom, a divisão que eu considero mais interessante para se estudar o livro de Deuteronômio é quando a gente divide pelos discursos de Moisés, né? Então, o primeiro discurso, aliás, são 4 discursos. Vamos fazer essa visão generalizada, né? Então, 4 discursos. O primeiro discurso fala recorda. Recorda. Vamos olhar para trás. Então, é os capítulos de 1 a 4 de Deuteronômio, tá? E traz uma mensagem super importante, né? Então, o objetivo é o quê? Seja fiel, povo, seja fiel. Então, se você quer ser fiel, isso serve para nós hoje também. Nós temos que utilizar o nosso passivo histórico, a nossa história, a nosso favor, para ela gerar em nossos corações fidelidade. Então, recorda, lembra, isso é muito útil quando qualquer pessoa quiser ser fiel a Deus. É lembrar do passado. E nós hoje, olha, nós temos muitos recursos para esse recordar. Tá? Nós temos a Bíblia, nós temos a história da igreja, nós temos a nossa história pessoal com Deus. Tudo isso, quando a gente olha para trás, vai fortalecer a nossa fé de maneira que a gente seja mais fiel ao Senhor. Então, quer ser fiel, para a gente se manter fiel, primeira coisa é recordar. Então, Moisés, ele aplica isso no seu primeiro discurso. O segundo discurso já é uma questão mais introspectiva. É uma questão mais da comunhão pessoal da pessoa com Deus. Né? Então, aqui Moisés vai evocar de novo aquela questão da santidade, que foi trabalhada em Levítico, foi trabalhada em Êxodo, e a questão do relacionamento com Deus. É como se assim, olha para o alto, olha para Deus, e faz o quê? Obedece. Então, se você quer ser fiel a Deus, quer alcançar de Deus suas bênçãos, o caminho é olhar para cima, olhar para o alto e obedecer ao Senhor. Então, o discurso mais longo, né? Vai ser 21 capítulos, em que ele vai relembrar os 10 mandamentos, as outras leis que estão no livro de Êxodo, no livro de Levítico, essa necessidade do povo ser santo, do povo ser separado, consagrado para Deus, servidor de Deus, obediente a Deus. Tá? Então, esse é o segundo discurso. O terceiro discurso é cuidado, cuidado. Presta atenção. Esse é o terceiro discurso. Capítulo 27 a 30. É como se dissesse assim, olha, você lembrou como é que Deus é no passado, você está conversando com Deus, olhando para cima, mas agora você vai começar a marchar, você vai entrar na terra prometida. Então, tem que olhar para frente, prestando atenção. Onde é que você está botando o pé? Onde é que você está pisando? O que você está fazendo? Então, meus queridos, você que está nessa caminhada cristã, você que se converteu, você que já tem uma experiência histórica com Deus, já está analisando tudo isso na sua vida, você que ora, você que lê a Bíblia, é preciso a gente casar com a leitura da Bíblia, com a oração, com esse relacionamento com o passado, a gente casar também uma coisa fundamental, a vigilância. Você precisa olhar para frente. Você precisa tomar cuidado, que onde é que você está botando o seu pé, onde é que você está botando a sua mão, onde é que você está botando os seus pensamentos, onde é que você está andando. Então, essa parte, esse discurso de Moisés para o povo olha para frente, toma cuidado, veja o que vocês vão fazer. Tá? Cuidado, você vai ter bênção ou vai ter maldição. Então, precisa você escolher. Então, depois a gente vai retomar esse tema aí da bênção e da maldição. Mas é super importante a gente vigiar, a gente prestar atenção e a gente escolher bem onde é que a gente vai botar o nosso pé para nós andarmos, porque dependendo de que
de que onde a gente põe o nosso pé, a gente vai estar mais seguro ou menos seguro. Dependendo de onde a gente põe o nosso pé, nós vamos estar na direção correta ou na direção errada. Então, a vida da gente precisa ser analisada e ser orientada pelo cuidado, pela vigilância, pelo prestar atenção, especialmente se você quer ser fiel a Deus. O quarto discurso, do capítulo 31 ao 34, já é uma coisa mais ali para direcionada, né? Direcionada a Deus orientando, Moisés orientando Josué sobre como ele deveria estar liderando o povo. Moisés escolhe Josué como novo líder, orienta ele como é que ele tem que agir, né? E faz toda essa passagem para Josué sobre como é que deve ser exercido esse papel. Então, a temática seria mais ou menos assim: Oriente, né? Oriente, Oriente. Então, essas 4 palavrinhas eu queria que você lembrasse depois. Recorda, obedece, cuidado e oriente. Oriente. Então, muito importante. Essa palavra oriente serve muito aos líderes de hoje. Tem que orientar o povo, tem que dizer como é que eles têm que agir. Tá? Às vezes a gente hoje vive muito pisando em ovos, às vezes a gente não sabe se diz, se não diz, mas a nossa responsabilidade como líder é dizer: olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui tem que ser melhorado, né? Então a gente tem que dizer realmente para o povo melhorar. Bom, na última parte do livro de Deuteronômio, né, tem a parte da bênção para a nação e a parte que narra a morte de Moisés, os capítulos 33 e 34 de Deuteronômio. Então, no capítulo 33, Moisés abençoa Israel, né, uma bênção muito bonita, um cântico, na verdade, um salmo, ali em que Moisés abençoa o povo de Israel, tribo pós tribo, ressaltando suas qualidades, ressaltando, pedindo a Deus, de acordo com as fraquezas de cada um ali, as forças de cada um. Então, Moisés, ele abençoa e pede de Deus a prosperidade para cada uma das tribos de Israel. Tá? Atitude muito bonita, ali Moisés abençoando aquela nação, né? E nós também devemos estar orando e abençoando a nossa nação, né? Sem, no entanto, irmãos, a gente precisa ter essa visão de que nada de ufanismo, né? Estou vendo hoje um pessoal com essa questão de orar pela nação, mas muito ufanista, achando que aqui vai virar o paraíso na terra. Não, gente, o Brasil ou qualquer outro país do mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aqui, devemos orar pela nossa cidade, devemos fazer o bem pela nossa cidade, devemos querer o bem, a prosperidade do nosso país, mas não devemos ter falsas esperanças. Nosso país nunca vai ser um paraíso, tá? Por quê? Porque é da terra. Nós estamos nessa nação provisoriamente. A nossa verdadeira nação é o céu. Então, aqui nunca vai ser o paraíso, aqui nunca vai ser o céu. Aqui é só um país que nós estamos andando por ele. Tá? E nossa oração por ele é uma oração para que Deus dê livramento, para que Deus ajude, para que Deus faça melhorar muitas coisas, mas sem ilusões, sem achar que aqui, não, aqui é o melhor país do mundo, aqui vai ser a nação mais desenvolvida do mundo, a nação mais rica do mundo. Não é, gente, não é. Tá? O Brasil, ele tem os seus limites, tem as suas limitações, tem os seus defeitos, e não é só os políticos, não, é o povo, é a geografia, é a história, tudo isso também expõe as nossas fraquezas, os nossos pecados. Então, nada de ufanismo também, tá bom? Então, a gente tem que orar, abençoar a nossa nação, mas sem ilusões, sem achar que aqui é o céu. Outra coisa super importante,
que a gente tem que olhar nesse capítulo 34, no caso, é sobre a morte de Moisés. Moisés, Deus chama Moisés, leva ele no Monte Nebo. O Monte Nebo fica em Moab. Moab é onde hoje seria ali a Jordânia. A Jordânia, uma nação que fica ali do lado de Israel, do outro lado do Rio Jordão, né? Muito bem. Naquela região, né, até tem poucas montanhas, mas é uma grande planície, um vale grande, e ali tem algumas serras, e então no Monte Nebo, Deus leva ali Moisés, e ali é onde ele morre. Não sabemos as circunstâncias como ele morreu, né? Até porque não houve testemunhas ali, né? Quem escreveu sobre a morte de Moisés, escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo, não foi testemunha ali como Moisés morreu e como Deus o sepultou, né? Apenas a ideia de que Deus o sepultou quer dizer que não se encontrou o corpo de Moisés, não se encontrou ali onde é que Moisés estava, né? Nem como ele morreu e nem onde ele foi sepultado, não se achou o corpo dele. A sepultura de Moisés foi escondida. E qual é o propósito disso, né? O propósito disso foi evitar a idolatria, evitar que as pessoas ficassem fazendo peregrinações, ficassem procurando, né, adorando, né, que as pessoas têm essa mania, né? Nós temos essa tendência de idolatrar, tá? Tendência de idolatrar. Então, cuidado, né? Mais uma vez nós estamos pedindo aqui aos irmãos que sejam muito criteriosos com relação à admiração, em relação ao que você admira, quem você considera uma pessoa boa, uma pessoa que merece o seu respeito. Cuidado para não transformar isso em idolatria, tá? Você deve ter os seus apegos, mas não pode idolatrar aquele a quem você se apega. Muito bem. Moisés foi tão importante na vida do povo que o povo chorou 30 dias a morte de Moisés, né? Foi um luto durante 30 dias. Toda a nação de Israel ficou enlutada durante esses 30 dias. E é interessante, né, que quando começa lá o livro de Josué, vai dizer exatamente isso, sim. Moisés está morto. É uma coisa que impactou muita gente, né? Mas aí o livro de Josué vai começar com essa definição: Moisés está morto, significando o seguinte: não, Moisés morreu, mas a vida continua e os desafios continuam e as pessoas precisam de um novo líder e precisam de um novo rumo, de prosseguir suas vidas, né? Ninguém depende de Moisés, a gente depende de Deus, né? Então, da mesma forma que nós precisamos ver hoje, né? Nada de idolatria, a gente não depende de homens, a gente não depende de lideranças, a gente depende de Deus. Se quando chega o tempo daquela pessoa ser retirada, afastar, Deus vai continuar conosco, tá bom? Então, um texto-chave de Deuteronômio é Deuteronômio capítulo 30, do verso 19 e 20. Esse texto super importante. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto é maravilhoso, porque ele expressa aqui, né, uma coisa que hoje nós estamos muito assim esquecidos, né? Nós estamos vendo aí um crescimento muito forte do calvinismo entre nós, né? Apesar de historicamente a gente ser mais calvinista do que arminiano, mas ultimamente na nossa região especialmente o calvinismo está se alastrando e as pessoas quase que dizendo que tudo está na mão de Deus mesmo, no controle de Deus, inclusive a questão da salvação e etc. e tal. Bom, não vamos entrar nos pormenores de tudo isso, mas eu quero aqui resgatar uma coisa que nesse texto
nos escancara assim, está escancarado diante de nós. É a questão da escolha. É a questão de que, diante de cada um de nós, está a escolha entre vida e morte, bênção e maldição, prosperidade e miséria. Muita coisa está diante de nós e a gente precisa escolher. Veja, essa liberdade, ela é escancarada aqui nesse texto, a liberdade de escolha. E está diante de vocês. Deus colocou. Não minimiza Deus o homem ter escolha. Não minimiza Deus. Deus continua soberano, porque foi Deus que colocou diante de nós essa possibilidade de escolher. Tá? E uma vez que ele colocou, agora a responsabilidade está conosco. Né? Assim como ele, Deus, ele governa a terra, do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam, mas ele deu o governo da terra aos seres humanos. Né? Lá em Gênesis, quando ele disse, olha, você vai dominar sobre a terra, você vai crescer, multiplicar e tal, e vai dominar sobre a terra. Quer dizer, Deus deu o domínio da terra aos seres humanos. Então, apesar de tudo ser de Deus, apesar de Deus ser soberano para fazer a salvação, salvar quem Ele quer e condenar quem Ele quiser, mas Ele colocou diante de nós a escolha. E diante de todas as pessoas essa escolha. Escolhe e Ele dá conselho. Escolhe a vida. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Então é muito importante a gente relembrar isso aqui. E uma outra pergunta que eu faço é o seguinte: por que será que alguém, diante da escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, será que alguém escolheria a morte? Será que alguém escolheria a maldição? E aí a gente só tem uma coisa para definir sobre isso. As pessoas, infelizmente, têm escolhido a morte e escolhido a maldição. E isso não é porque elas sejam burras ou porque elas queiram a morte e a maldição. Na verdade, é falta de conhecimento. Porque lá em João 8 nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A falta de conhecimento é que faz as pessoas errarem em suas escolhas. Então é necessário que continuemos pregando, que continuemos divulgando o Evangelho. Moisés fez aqui o seu curso intensivo com aqueles irmãos. E nós precisamos também pregar o nosso Evangelho, pregar a palavra de Deus para os nossos irmãos, para os nossos amigos, e passarem a eles também a oportunidade de escolherem bem. Deixar que as pessoas escolham bem e não fiquem escolhendo na ignorância, no escuro, escolhendo porque alguém diz, porque é a tradição da família, porque sempre foi assim, né? Não, a gente precisa mostrar para as pessoas a opção boa, né? E esse é o significado da palavra evangelho. Evangelho significa boa notícia. A gente precisa levar essa boa notícia às pessoas e dizer para elas: vocês têm uma salvação. Eis aqui a boa nova, a boa notícia, que o Pai enviou uma salvação. E você pode escolher por ela. Então, que nossa mensagem seja assim. A cada dia, nós queremos que todos os nossos irmãos, nossos amigos, creiam no Evangelho e assim possam fazer escolhas boas, escolhas legais, escolhas corretas e que tragam felicidade para todos, né? Nós vamos orar nesse instante, vamos pedir a Deus que abençoe todos nós que estamos aqui acompanhando essa transmissão, que Deus abençoe realmente para que nós sejamos cada dia mais instrumentos nas mãos de Deus. Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, ó Pai, por esse estudo da Tua Palavra. Peço a Deus que
essas ricas lições, ó Deus, desse livro tão maravilhoso, possa estar, ó Deus, aqui em meu coração, no coração dos nossos amados irmãos, e que nós todos possamos crescer, ó Deus, praticando essa palavra bendita e assim colhermos os bons frutos que ela, ó Deus, nos promete. Queremos, ó Deus, a vida, queremos a bênção, e então, ó Deus, escolhemos estar na tua presença e obedecer ao Senhor. É a nossa oração, agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, então, meu querido. Deus abençoe você, um ótimo sábado, um ótimo domingo, e que Deus muito abençoe a cada um dos irmãos. Abraço, a graça e a paz do Senhor esteja com